Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que damos início a mais um estudo da série Saúde Espiritual do Projeto Espiritizar. Hoje estaremos abordando, no nosso segundo encontro, o tema Energia Mental, Vontade e Mudanças, que faz parte do livro Energia Mental e Autocura. E para introduzir o nosso estudo, faremos um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Trouxemos do Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Esse trecho que nos chamou mais a atenção. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. É impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Então, essa passagem, muito importante, vamos fazer uns breves comentários e Emmanuel começa sutilmente nos convidando a meditar, a refletir. Se cristianismo é esperança sublime, temos certeza que é também amor celeste, fé restauradora, mas também estejamos conscientes de que é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Então, analisando essa primeira passagem, nós somos levados a perceber a importância daquela colocação no Evangelho de Marcos, na qual Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Então, cristianismo é trabalho, é sacrifício, é aperfeiçoamento incessante. E Jesus deixou isso muito bem claro no Evangelho. Mas continuando, Emmanuel diz, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. É muito importante essa colocação de Emmanuel, porque ainda percebemos nas múltiplas interpretações humanas e imperfeitas sobre a realização que a presença do Cristo propicia em nossa vida, estabelecendo sempre conexão com o melhoramento da vida pessoal, da vida financeira e de uma série de questões de ordem material e transitória, quando o objetivo maior do Evangelho é que venhamos a ter a posse do tesouro imperecível, dos valores que, de fato, passam a pertencer ao nosso espírito e de não estarmos, de maneira nenhuma, buscando em termos materiais
facilidades e garantias que no mundo de provas e expiações não poderemos ter. É de Jesus também a advertência antes de retornar à realidade espiritual, na despedida dos discípulos, dizer a eles: não estejais ansiosos, eu venci o mundo. E, na verdade, a proposta do Cristo é de que nós não buscássemos, ou melhor, não estivéssemos mais enganados naquilo que antes entendíamos ser a realidade da vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é devido a isso que Emmanuel nos traz essas advertências tão importantes. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Então, nós temos aqui nosso amigo Orlando, lá da cidade de Cupira. Boa noite a todos. Paz e luz. Boa noite, Orlando, também Silmara Mello. Boa noite a todos, com muita paz. E o canal Extraindo Lições, de Silmara Mello, que nos diz um momento muito importante para extrairmos lições aos nossos corações. Lembrando, né, que ao estudo do canal Extraindo Lições, a partir de 9 horas. Não, hoje não tem. Aliás, o estudo do canal Extraindo Lições do livro Grilhões Partidos, a partir das 8h30, sendo que hoje o estudo temporariamente está interrompido, mas voltará de hoje a 8 dias. Então, vamos para o nosso estudo desta noite: energia mental, vontade e mudanças, continuação. Esse tema da obra Energia Mental e Autocura é muito importante, porque vai trabalhando conosco a construção dos alicerces, da base, para que, de fato, a nossa energia mental esteja conectada nos objetivos e propósitos da harmonia, do equilíbrio, da saúde e também da autocura. Devido ao condicionamento, ao automatismo subconsciente, tendemos a ter respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Somos condicionados a fugir de nós mesmos em um processo de auto-engano. Vivemos voltado para as coisas externas, em um movimento de superficialidade, em um processo de vida subconsciente. Então, esse primeiro ponto, lembrando que é o nosso segundo estudo desse tema. O estudo anterior está em nosso canal Conexão para a Luz, no YouTube, assim como também na web rádio Portal da Luz. É importante lembrarmos de que, para compreender esses estudos, necessariamente você não precisará ter acompanhado o estudo anterior, mas sempre é importante para a melhor compreensão da obra. Depois você possa também assistir aos vídeos anteriores. Então, aqui nós somos advertidos de que
nós trazemos muitos condicionamentos, muitos automatismos subconscientes. E isso nos leva a ter respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Também nos é advertido que nós vivemos voltado para as coisas externas, em um movimento de superficialidade, em um processo de vida subconsciente. Vamos analisar isso. A advertência do Evangelho, reiteradas vezes colocadas pelo Cristo, é sobre a vigilância e a oração. A vigilância está diretamente associada à nossa atenção consciente, a agirmos no dia a dia atentos àquilo que nos estimula, que nos faz tomar determinadas atitudes e também a carga de pensamentos e de sentimentos que nos envolve e que muitas vezes não procede de nós mesmos. A princípio, podem ser acolhidas e alimentadas por nós, mas é importante saber de que dos hábitos antigos que estão na área da nossa mente, onde não temos um acesso direto, o subconsciente, não poucas vezes emerge e atropela as novas disposições que tenhamos estabelecido. Por isso é tão importante averiguarmos até que ponto determinados pensamentos, de fato, procedem de nós e merecem nossa atenção, o nosso acolhimento. É nesse aspecto que, quando aqui nos é dito, vivemos voltado para as coisas externas, traz uma segunda advertência. As verdadeiras e profundas motivações que devem sempre estarem conduzindo a nossa vida são as procedentes do nosso espírito imortal. Mesmo em relação a valores e questões do mundo material, é preciso não estarmos agindo por automatismos, por atitudes procedentes de condicionamentos e que muitas vezes não condiz mais com o nosso estado de alma atual na vida presente. É nessa diretriz que nós começaremos a aprofundar o nosso estudo dessa noite. Não se preocupem se houver alguma dificuldade inicial de entendimento, logo em seguida, qualquer dúvida vai se dissipando. Mas você pode colocar observações, perguntas através do chat. Nós tentaremos também responder. É fundamental buscar a realidade interior para superar a tendência à superficialidade e a fuga do autoconhecimento, gerado pela vigilância interior. É importante lembrar que, por mais subconsciente que sejam as ações que fazemos, ao valorizar as questões superficiais da vida, elas são escolhas que fazemos a todo momento. Então, é fundamental buscar a realidade interior para superar a tendência à superficialidade e a fuga do autoconhecimento, que, aliás, meus amigos, é o que mais acontece com a maioria das pessoas que ainda percebem a vida apenas pelos sentidos materiais, que acham que o que de verdade existe é apenas aquilo que interage com seus sentidos físicos.
E desta maneira, não se percebem como um espírito encarnado e não trabalham o autoconhecimento. Não trabalham a sua identificação maior, a sua essência maior, que é o espírito imortal. Então, o texto aqui ainda nos diz o seguinte: é importante lembrar que, por mais subconsciente que sejam as ações que fazemos ao valorizar as questões superficiais da vida, elas são escolhas que fazemos a todo momento. Ou seja, todas as pessoas são responsáveis pelas atitudes e ações que tomam, independente de terem pensado ou não a respeito delas. É verdade que isso leva, não poucas vezes, ao sentimento de remorso, o sentimento de culpa por ter agido de uma forma precipitada, quando poderia ter pensado melhor. Mas isso não elimina a responsabilidade da pessoa. Por isso é tão importante trabalhar o autoconhecimento, a percepção espiritual da vida, para que as nossas ações e atitudes estejam ao máximo coerentes com aquilo que de fato nos identificamos. É importante observar nossas escolhas no momento em que elas ocorrem, para transformar esse automatismo. O simples fato de observá-las transforma a ação subconsciente em ação consciente. Muito interessante esse ponto, porque aqui nós somos esclarecidos que o simples fato de passarmos a observar, no momento em que a atitude é tomada, se de fato aquilo procedeu da nossa identificação interior, ou se foi gerado por um hábito, por um condicionamento, já é um exercício, já é um treinamento para começarmos a agir com menos automatismos. Então, meus amigos, é importante que em diversas ocasiões no dia a dia, ao nos percebermos realizando determinada atividade ou tendo certos pensamentos, observarmos, ocuparmos uma posição de observador, de onde isso veio, sem se identificar de imediato com aquilo que nos chegou à mente. Isso já é um exercício para o trabalho da autoconsciência, da autopercepção, que é o objetivo maior desse encontro, desse estudo que estamos tendo. Então, voltando aqui ao texto, o simples fato de observá-las, né, observar as escolhas que no momento a gente é levado a tomar, transforma a ação subconsciente em ação consciente. Porque, olhe, a maioria das pessoas que não fazem esse tipo de observação acabam se envolvendo com atitudes e ações tão contraditórias que muitas vezes se percebem dificuldade de se entender, de se conhecer em termos de padrões de valores. Porque a pessoa passa a agir tanto sobre impulso que, na verdade, depois de algum tempo, ela fica se questionando que tipo de pessoa realmente ela é. É por isso que é tão importante esse trabalho de autoconhecimento, de observação,
de vigilância. Porque à medida em que nos aproximamos do Evangelho de Jesus e agora da doutrina espírita, nós identificamos determinado padrão de valores como sendo aqueles que nos chamam a atenção, aqueles valores que queremos ter. E quando nos desviamos desses valores, esse trabalho de conscientização nos ajudará a identificar de imediato. Essa vigilância que passamos a ter conosco para percebermos o que está ocorrendo vai nos auxiliar a transformar os pensamentos subconscientes negativos e limitadores em conscientes e positivos, bem como as emoções negativas em emoções nobres. É mais um ponto importante aqui que precisamos destacar, né? Ao trabalhar essa vigilância, esse critério de observação, nós passamos a ter conosco, percebemos o que está ocorrendo. Vai nos auxiliar a transformar os pensamentos negativos, limitadores, em conscientes e positivos. Então, percebemos-nos, de repente, tomando uma atitude irrefletida por um condicionamento, parar naquele momento e analisar por que eu tomei tal atitude, por que eu agi assim, de forma não pensada. Isso já é o início da transformação, da qualidade desse pensamento, dessa atitude que tomamos, em termos de positividade. É interessante isso, né? Muitas vezes, nós percebemos muita dificuldade para estabelecermos novos hábitos, superar determinados vícios. Mas um ponto inicial importante é esse que estamos compartilhando do livro Energia Mental e Autocura. É começarmos a estar observando mais. E desta forma, melhor discriminar, separar o que de fato é pensamento nosso e é pensamento sugerido. O que é uma atitude que de fato queríamos tomar, ou o que é determinada atitude na qual agimos por impulso. O autoquestionamento é base do autoconhecimento. É uma regra básica, pois se eu quero me perceber enquanto ser, devo autoquestionar-me para tomar contato com o ser que eu sou. Devo perguntar-me o que quero para a minha vida. Viver de forma subconsciente em um processo de autoengano ou consciente, buscando o meu aprimoramento constante. Então, aqui destacando bem o autoconhecimento, aliás, o autoquestionamento é a base do autoconhecimento. É preciso reservarmos no dia a dia o hábito de autoquestionar-nos. E aqui tem as sugestões. Nos perguntar assim: o que quero para a minha vida? Viver de forma subconsciente, agindo por impulso e por condicionamento, em um processo de autoengano, ou quero viver consciente, buscando meu aprimoramento constante? A obra aqui nos chama a que a gente pergunte a nós mesmos. E esse é um ponto básico para o autoconhecimento.
As próximas perguntas serão: quero usar a minha energia mental de forma consciente, a meu favor, para me tornar uma pessoa mais saudável ou não? Eu quero permanecer repetindo padrões doentios, subconscientes, ou quero verdadeiramente mudar? São esses questionamentos que precisamos criar o hábito de realizá-los no dia a dia. Porque, como aqui é muito bem colocado, para que nós sejamos pessoas saudáveis, emocional, mental, espiritualmente, precisamos estar atentos àquilo que nos move, que nos envolve também no dia a dia, em termos de energias mentais, de emoções. Queremos, de fato, assumir o leme da nossa vida ou queremos ficar repetindo padrões doentios, subconscientes? E a grande pergunta: eu quero verdadeiramente mudar? Eu percebo que há muitas questões que têm atrapalhado o meu crescimento espiritual. De fato, eu estou decidido a superar essas questões. Estou consciente de que elas causam distúrbios, desequilíbrios, a princípio espirituais, mas que depois podem estar sendo somatizados em meu corpo físico e transformados em doenças. Estou atento a isso. Quero, de fato, ter um compromisso maior com a saúde, com o equilíbrio do meu espírito em todas as áreas. São esses questionamentos que vai trabalhar em nós o autoconhecimento. Diariamente precisamos ter um espaço para isso. Como foram as minhas atitudes durante o dia? Até que ponto eu agi sob impulso, de forma inconsciente? Tive certo atrito? Desequilibrei as emoções? Tive um acesso de raiva ou de mágoa, de ciúme, de qualquer emoção desequilibrada? O que estava acontecendo em mim naquele momento que aquela emoção negativa me envolveu? É dessa forma, pelos autos questionamentos, que vamos conseguindo o autoconhecimento e nos qualificando nessa diretriz do que pensamos, sentimos e agimos no dia a dia. E bem esclarecidos de que agir de forma subconsciente, aonde pensamentos, sentimentos e emoções, atitudes e atividades que fizemos, não estavam de acordo com a nossa consciência e que por isso mesmo é campo aberto a provocar doenças e desequilíbrios. Abre brechas de fragilidade no sistema imunológico. É isso que aqui nós somos chamados a atenção. Essas perguntas nos auxiliam a sermos mais verdadeiros conosco. Nos remetem a tomar consciência de nossas escolhas e do fato de estarmos realmente dispostos a um processo de mudança ou não. Para isso, é fundamental a disposição de se libertar do auto-engano. De nada adianta dizermos
querer a mudança, mas continuarmos na inércia, continuarmos parados ou adiando o momento de iniciarmos, de fato, o trabalho de mudança interior, de burilamento íntimo. Então, é preciso estarmos nos questionando dia a dia sobre como esses esclarecimentos que a doutrina espírita já nos presenteou estão sendo valorizados e evidenciamos uma melhora na autonomia do nosso espírito sobre a matéria mental, emocional, sentimental. E até que ponto, de fato, estou no comando, estou na direção do livre-arbítrio, das decisões que tomo em todas as áreas no dia a dia, procurando sempre o alinhamento, a harmonia com as leis divinas que estão dentro de cada um de nós. Assim, estamos concluindo o estudo dessa noite. Esse mesmo tema ainda prosseguirá no nosso próximo encontro. Desejamos a todos uma excelente noite. Até o próximo estudo. Muita paz. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.